2 Samuel, capítulo 13. Chegamos à 16ª pregação da série Família Criada por Deus. Se não me falha a memória, a 14ª só sobre casamento. Como eu disse para vocês desde o início, eu não estou com pressa. Amém? Não estou com pressa nenhuma para acabar essa série. E nem mesmo para poder correr 2 Samuel, capítulo 13. Para poder falar de casamento. Amém? Porque, lembrando da primeira pregação, os 9 motivos pelo qual nós vamos pregar mais de um ano sobre família, né? É só rever lá a importância que é. Se o casamento estiver saudável, a família está saudável. Se a família estiver saudável, a igreja local está saudável. Se a igreja local estiver saudável, amém? Muito provavelmente ela vai influenciar o seu bairro, ela vai influenciar a cidade, amém? E, consequentemente, até mesmo o país nós podemos influenciar, amém? Por isso, eu iria pregar hoje sobre o amor verdadeiro, né? Amor de verdade. Até tinha comentado com alguns, havia até mandado o flyezinho lá. Mas aí, preparando, eu iria, no início da pregação sobre o amor de verdade, eu iria falar sobre duas coisas que não é amor, que é paixão e afeição. Então ia ser só vamos dizer assim, um parêntese dentro da pregação amor de verdade. Mas aí, preparando, eu senti a direção, não sei se é de Deus ou de mim mesmo, enfim, né? Vamos confiar no Senhor, de que era melhor falar uma pregação específica só sobre a paixão e as afeições não sustentam o casamento. Então esse é o tema de hoje. Paixão e afeições não sustentam o casamento. Nas próximas 2 semanas eu vou falar sobre as duas coisas que sustentam o casamento. Sobre a base de um casamento, pensa agora numa casa. Pensa nessa construção. As duas coisas mais importantes dessa construção, principalmente sendo no barranco, né? Que é a base e as colunas. As duas coisas que sustentam uma construção. E existem duas coisas que poderíamos chamar, uma de fundação, de base, e a outra de coluna. A fundação do casamento é a aliança e as colunas de um casamento é o amor. Nas próximas 2 semanas eu vou falar das duas coisas. Sobre o amor e sobre a aliança, as duas coisas que sustentam o casamento. Mas hoje, antes disso, eu vou falar sobre duas coisas que a nossa geração e as pessoas, tendo noção da forma como eu vou falar ou não, basicamente é o que a nossa geração prega e ensina. Duas coisas que para a nossa geração é a base dos relacionamentos, que é paixão e afeição. Amém? Então eu quero mostrar para vocês como que essas duas coisas, elas podem fazer parte do amor, podem fazer parte do caminho do casamento, a vida tem que ter no casamento, amém? Mas elas não são a base de uma relação e principalmente de um casamento. Porque se os dois não existirem, ainda assim o casamento pode permanecer. Entendeu o resumo? Esse é o resumo. Então, paixão e afeições não sustentam o casamento. Para isso, 2 Samuel, capítulo 13, verso de 1 a 9, nós vamos ler. Como é um texto longo que nós vamos ler, preste atenção para que depois, da hora que eu for citando os versos, os detalhes, você faça a conexão. Diz assim: depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab. Quando o seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permita que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela
preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa do seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa do seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos. Mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale ao rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. E lhe disse: levante-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. E chamando o seu servo, disse-lhe: ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois essa era o tipo de roupa que as filhas virgens dos reis usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Vamos orar depois de um texto pesado como esse. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações essa manhã, através de um texto tão pesado como esse. Instrui-nos, Senhor, acerca da tua vontade. E mostra-nos como que paixões e afeições, Senhor, elas não são base para nenhum relacionamento, e principalmente o casamento. Abre os nossos olhos para que a gente contemple a maravilha da sua lei, para que a gente possa ser fiel a ela e seguir, Senhor, as orientações e os mandamentos da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. A paixões, eu falei que o tema é paixão e afeições não sustentam o casamento. Essas são 2 coisas que na nossa geração, e principalmente, mais para frente eu ainda vou falar sobre a revolução sexual, são 2 coisas que dos anos 60 para cá, e aí mais para frente fica aí de curiosidade aí, da revolução sexual para cá passou a haver uma mudança na cultura. A revolução sexual, quando eu for falar dos inimigos do casamento, eu vou falar sobre ela. A revolução sexual começou nos anos 60 a mudar a maneira do mundo inteiro. Posso falar assim, começou nos Estados Unidos, mas começou a mudar e tem mudado a maneira do mundo inteiro, das pessoas do mundo inteiro, a maneira de pensar. E uma das consequências disso é que a paixão e a afeição, ela tem se tornado, vamos dizer assim, as bases para os relacionamentos. O que é paixão? Paixão é frequentemente descrito como um desejo intenso, né? Normalmente, quando você apaixona, né, por uma pessoa, você começa, né, a desejá-la de forma intensa. Normalmente, os namoros são permeados de paixões, né? E no namoro se faz loucuras, né? Diz que é por amor, mas não passa de paixão. Quando eu comecei a namorar com a Jennifer, eu chamava ela de paixão, né? Era paixão daqui, paixão dali e tudo mais. Com o tempo, naturalmente, parou. Por quê? Porque, naturalmente, a paixão ela é de início, né? Normalmente é de início, mas ela é, sim, um desejo intenso. Ela também é, normalmente, a gente pode chamar de paixão os sentimentos que nos levam a ser atraídos e até mesmo excitados por paixão, né? As afeições é uma palavra que normalmente a gente não usa muito, embora estão voltando a usar. As afeições é a disposição por alguém ou por alguma coisa. A afeição é demonstrar emoções e sentimentos por alguém, é você estar inclinado por alguém. E aqui não necessariamente apenas
para um namoro, não apenas para um relacionamento amoroso, mas às vezes a gente tem afeições por algumas pessoas. Às vezes na empresa que você trabalha, você tem afeições por alguns colegas mais do que outros, amém? Você tem sentimentos, talvez você pode conversar com todo mundo, mas naturalmente você vai ter afeições, sentimentos bons, positivos, né? Para com alguns mais do que para com outros. Isso são afeições, que faz parte de todos os relacionamentos. E a nossa cultura tem pregado e até mesmo imposto para nós, não só pregado, mas tem tentado impor para todas as pessoas que a base para as relações, para os relacionamentos, são a paixão e as afeições. Como que isso é dito? Isso é dito da seguinte forma: você já ouviu faltar paixão? O casamento não pode faltar paixão? Você já viu pessoas começar um relacionamento dizendo que eu estou loucamente apaixonado por ele, né? E às vezes até mesmo alguém casado começa um relacionamento extraconjugal e quando você vai questionar, ele vai falar que está apaixonado, né? Mas eu estou apaixonado, né? Tem a série muito boa, 5 episódios, se não me falha a memória, que eu já indiquei ela aqui, Cenas de um Casamento, na HBO Max, que fala sobre um casamento em crise. E quando a esposa vai confessar para o marido que estava tendo um caso extraconjugal, ela dá essa justificativa. Quando ela começa a contar para ele, e ele meio chocado, e ela, no meio daquela conversa, daquele diálogo, ela vira para ele e fala assim: por quanto tempo você acha que a gente iria sobreviver sem... Aí ela dá uma pausa e ele fala: sem o quê? Aí ela: sem paixão. Ou seja, ela está justificando que uma das razões pelo qual ela estava tendo um caso extraconjugal é porque o casamento deles já não tinha mais paixão. E aí, no momento do diálogo, ela fala que ela estava apaixonada pelo Poli, que é o amante, né? Então, isso é comum, tá, irmãos? Isso é uma série que retrata a realidade. É muito comum na nossa geração justificar início de relacionamento, seja extraconjugal ou em namoros, com a justificativa de estar apaixonado por alguém. As afeições também têm sido pregado pela nossa geração como base dos relacionamentos. Para a nossa geração, se tiver paixão e afeições, o início de um relacionamento está justificado. Por exemplo, nós estamos no mês de junho, né? Você sabe do que nesse mês as pessoas se orgulham. Do que elas se orgulham. Eu vou falar aqui subliminarmente, não porque eu tenho medo, porque eu vou dedicar uma pregação exclusiva sobre isso. Mas nesse mês, orgulhosos das suas relações homoafetivas. Lembrou-se agora do homoafetivas? Porque a base desses relacionamentos são o quê? Os afetos. Como que é justificado esses relacionamentos? E eu vou falar mais disso mais para frente. Como que é justificado? Eles dizem: não, mas nós temos afetos. Amém? Nós temos afetos, nós sentimos algo, nós nos apaixonamos. E aí eles vão até mesmo usar: nós nos amamos. Por isso que a esses tipos de relacionamentos é dado o nome de homoafetivos. Por quê? Porque a base dos relacionamentos é os afetos. Se eu tenho afeição por alguém, está justificado o início e esse relacionamento. Da mesma forma que a nossa geração diz que se acabar a paixão ou se acabar o afeto, o relacionamento pode tranquilamente chegar ao fim. Então olha para você ver o que a nossa geração prega para a gente e tenta nos impor. De que o que justifica o início de um relacionamento é paixão e afeto. Se tiver paixão e afeto, o relacionamento está ok. Agora, se acabar a paixão e o afeto, também o fim do relacionamento está justificado. Por isso que muitos vão dar a justificativa do divórcio. Por que vocês estão divorciando? Porque acabou a paixão. A exemplo do casal daquela série que eu citei. Ou eles vão dizer assim: as afeições acabaram. Nós já não temos mais... Eles usam a palavra bonita, porque sempre eles usam a palavra bonitinha para maquiar. Acabou a química. Quem já ouviu isso? Acabou a química. A gente já sabe, não tem mais aquela troca. São tudo formas subliminar de justificar isso. Acabou a paixão, acabou as afeições, os afetos, os sentimentos bons um para com o outro. Então, eu posso divorciar, eu posso acabar esse relacionamento.
Então, paixão e afeições têm justificado tanto o começo quanto o término dos relacionamentos na nossa geração. Agora, nós temos que perguntar o que Deus tem a dizer sobre isso. E o que Deus tem a dizer, nós podemos resumir da seguinte forma, que nenhum dos dois é confiável. Amém? Nem paixão, nem afeições são confiáveis. Por que elas não são confiáveis? Porque nenhum dos dois pode sustentar uma relação, principalmente se tratando da relação do casamento. Ambos são temporários e dependem de circunstâncias. Então, tanto a paixão quanto a afeição, irmãos, elas são temporárias. Elas acabam com a mesma velocidade que elas começam. Amém? E, normalmente, tanto a paixão quanto a circunstância vai depender de outras circunstâncias, vai depender de fatores. Então, a paixão ela é temporária e morre com a mesma velocidade com que nasce. Vou resumir nessa frase. Paixão é temporária e ela morre tão rapidamente quanto ela nasce. E os afetos podem acabar. E normalmente eles dependem das situações. Só para te dar um exemplo muito simples. Muito simples. Perguntaram, quem que falou? Foi a esposa do Billy Graham, eu acho. Perguntaram anos de casamento, mais de 50 anos de casamento. Perguntaram para ele assim, nesses anos todos de casamento, você já pensou em divórcio? E ela respondeu assim, não, em divórcio? Nunca. Divórcio não. Mas homicídio várias vezes. Homicídio várias vezes, né, irmão? Irmãos, quantos de nós já casados, né, em momentos de discussões ou que o nosso cônjuge faz algo, o único sentimento que fica é vontade de matar, né? E às vezes, irmãos, minutos depois ou no dia seguinte, você está fazendo aquela declaração de amor, né? Eu amo a minha esposa. Não é assim? Tudo isso é o quê? São as afeições, irmão. Afeição é igual montanha-russa. Uma hora está lá em cima, outra está embaixo. Por isso que eu disse que pode acabar, ela pode passar, ela depende de circunstâncias. Amém? Agora, vamos ver isso por essa história que nós lemos. Vamos ver por essa história pesadíssima. Eu vou tentar deixar ela um pouco mais tranquila, mas vamos ver isso por essa história que nós lemos. O verso 1 diz assim, depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era bonita e era irmã de Absalão. Primeira coisa, Davi teve várias esposas. E teve vários filhos com essas várias esposas. E aqui está a história de Aminon, um dos filhos de Davi, que o texto diz que ele se apaixonou pela sua meia-irmã. Ela era filha do seu pai, mas não era filha da sua irmã, da sua mãe, era uma meia-irmã. E aqui Aminon se apaixona por Tamar. Para nossa geração, isso já justificaria o relacionamento. Está apaixonado? Igual o amigo vai aconselhar. Você está apaixonado? Você tem que ir. Você tem que se entregar. Se entrega à paixão. Deixa ela te dominar. Né? Já justificaria para a nossa geração a paixão. Mas, primeira coisa que eu quero que a gente repare aqui. Essa paixão de Aminon, ela já nasceu pecaminosa. Essa paixão já nasceu pecaminosa. Por que ela já nasceu pecaminosa? Porque na lei de Deus, lá em Levítico, capítulo 18, verso 11, Deus disse assim para o seu povo, não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai, gerada por seu pai. Ela é sua irmã. Você percebeu pela história como que Aminon tenta cortar a volta e não chama Tamar de irmã? Vai chamar de filha do meu pai? Já percebeu? Mas Deus já havia dito que o relacionamento entre meio-irmãos não era permitido. Amém? Deus já havia dito nos seus mandamentos, na sua lei, de que não permitia relacionamento nem entre irmãos e nem mesmo entre meio-irmãos. E Aminon sabia disso. Aminon era judeu, Aminon era israelita. Ele sabia disso. Portanto, essa paixão de Aminon, ela já nasceu pecaminosa. E essa é uma das características da maioria das paixões, irmão. Normalmente as paixões já nascem pecaminosas. Normalmente as paixões já nascem pecaminosas, e aqui, trazendo para nós da igreja, normalmente a paixão te leva a se apaixonar por alguém que não é do povo de Deus. E eu não vou dar detalhes aqui, mas eu já disse para vocês, já indiquei uma pregação do Iago Martins, do pastor Iago Martins, sobre como que Deus fala abundantemente. Deus fala muito sobre um crente nele se casar com aquele que não é. Amém? Então, normalmente o que justifica
Não sei quanto tempo você já conviveu em igreja, mas normalmente quando chegam, principalmente um jovem na igreja, falando que se apaixonou por alguém que ainda não nasceu de novo, que não é cristão, ele vai dizer, mas eu estou apaixonado. Normalmente, irmãos, a paixão ela nasce pecaminosa. Normalmente a paixão ela já nasce quebrando mandamentos de Deus. Amém? Segunda coisa, essa paixão de Aminon, ela desenvolveu-se pecaminosa. O que eu quero dizer com isso? Versos 2 a 4. Diz assim, ó, Aminon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã, Tamar, pois ela era virgem, e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aí o amigo dele, Jonadab, quando vai conversar com ele, pergunta assim para ele, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Essa paixão de Aminon nasceu e desenvolveu pecaminosa. Por quê? A paixão que Aminon sentia pela sua meia-irmã Tamar, ela se tornou, podemos dizer aqui, não sei se vocês vão lembrar da série Falsos Deuses, ela se tornou uma relação idólatra. Porque a paixão que ele sentia por ela levou ele a ficar angustiado a ponto de adoecer. A ponto de ele olhar para ela e ter o sentimento de que ele era impossível aproximar-se dela. Você já sentiu essa sensação de você olhar para alguém e aquilo te corroer tanto que parece que é impossível você chegar perto da pessoa? E o amigo dele, quando vai puxar a conversa com ele, o amigo diz para ele assim, por que todo dia você está abatido? Percebe como que essa paixão que Aminon tinha pela sua irmã, aqui a Bíblia resume normalmente as histórias. Parece que os dias foram passando e aquilo começou a corroer ele, a ponto de, quem sabe, pela frase de Jonadab, Aminon mudar quem ele era. Quem sabe, talvez Aminon era um cara alegre, mas que ele passou a ficar angustiado, abatido, a ponto do seu amigo, e talvez aqui, melhor amigo, perceber a sua mudança. Então essa paixão começou a angustiá-lo de tal forma, a ponto de adoecê-lo e a ponto de levá-lo a todos os dias estar abatido. Lembra que eu disse que esses são sinais de que você, por alguém, está tendo uma relação idólatra? Não sei se vocês vão lembrar da série Deuses Falsos. Esse é um sentimento idólatra e que normalmente, irmãos, a paixão gera isso. Gera esse sentimento. E detalhe, às vezes a paixão, como um desejo intenso, nos leva a querer ficar atrás da pessoa. E ao mesmo tempo ela nos traz uma sensação de que nunca vamos alcançar. Essa é a paixão. Normalmente a paixão faz isso. A paixão, quando ela logo alcança o objeto do seu desejo, ainda entre aspas aqui, ela se torna menos aparente como algo negativo. Mas quando aparentemente não consegue alcançar, a paixão vai angustiando, ela vai tornando. Quem aqui talvez já se apaixonou por alguém que para você parecia impossível, né? Você poderia dizer. Essa paixão de Aminon se tornou o centro da vida dele. Consegue perceber isso? Lembra da música do Luan Santana? Sem você meu dia fica cinza? Então, os dias de Aminon passaram a se tornar cinzas, porque ele não tinha a Tamar por quem ele estava loucamente apaixonado. E em terceiro lugar, essa paixão de Aminon levou ele a cometer pecados. E aí é o peso da história. Você viu na história que, aconselhado por um amigo, né, Aminon mentiu para o seu pai, mentiu para sua irmã. Aminon agrediu ela, porque a Bíblia, o verso diz, não sei se você reparou, que quando ele vai conversar com ela, ele a agarra. Então, ali já começou uma agressão física. Ele violentou ela, ele a violentou. Ela não quis, na verdade, ela sugeriu até o casamento. Você percebe que na história ela disse, não, meu irmão, quando ela percebe o que ele estava querendo fazer, ela diz, meu irmão, não precisa fazer essa loucura, essa desgraça, que é o quê? A relação sexual antes do casamento. Ela disse, peça ao rei, vamos pedir para o pai, ele provavelmente vai deixar a gente casar. Percebe como que ela até estava disposta a tentar e aceitar o casamento quando ela percebeu, mas olha a pecaminosidade da paixão. Ele nem mesmo ouviu ela. Ele simplesmente já agredindo, a violentou e no final das contas ainda a desonrou. Porque ao final ele a mandou embora. Quando acabou a relação, ele a mandou embora. E aí, só para você entender, Tamar diz assim para ele, não faça isso comigo, não me mande embora agora. A desgraça já foi feita, não faça algo pior. Por que ela diz isso? Porque também na lei de Deus, em Deuteronômio 22, 28 e 29, olha o que Deus diz.
Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata. Terá que casar-se com a moça, pois a violentou. Jamais poderá divorciar-se dela. Deus tinha um mandamento de que Deus já previa isso. Se por acaso um homem violentar uma mulher, que ele então se case com ela e jamais se divorcie. Porque ele já fez um mal. Em outras palavras, Deus está dizendo, se ele, não que Deus está autenticando a violência, amém? O estupro e tudo mais. Mas Deus, vários aspectos da lei de Deus, Deus está prevendo o mal. E já dando para aqueles que praticam o pecado, como vai lidar com ele. Então Deus está dizendo, se por acaso acontecer, e Deus é sábio, Deus sabia que essas coisas iriam acontecer, se por acaso acontecer, que o homem então assuma o compromisso. É tipo Davi quando fez com Betseba. Davi traiu, Davi matou o amigo, mas quando o Urias morreu e Deus foi lá e o corrigiu, Davi foi lá e se casou com ela. Então, Deus previa, Deus dizia, ó, vai lá e se case com ela e jamais se divorcie, porque se você já fez mal para ela, não torne o mal pior na vida dela. E basicamente, já conhecendo a lei de Deus, Tamar, podemos dizer que estava implícito esse mandamento. Ela disse, olha, já que você fez isso, então agora vamos casar, não me mande embora. Mas ele a desonra, porque depois de a violentar, ele ainda a manda embora. Em quarto lugar, essa paixão foi superada. Como eu disse, da mesma velocidade que ela apareceu, ela foi embora. Por quê? Porque logo após terminar o ato sexual, o verso 15 diz o quê? O verso 15 diz, logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentia. Com a mesma velocidade que a paixão surgiu, ela foi embora logo após o ato sexual. E eu já ouvi nos encontros da vida, nos encontros com Deus da vida, várias pessoas confessar que nas noitadas da vida é só terminar a relação sexual e eles sentem nojo pela mulher. Já ouvi pessoas confessar isso nos encontros. Normalmente, irmãos, principalmente quando é com amante ou relação sem compromisso. Talvez você já passou por isso na sua vida sem Cristo, ou conhece pessoas que confessam isso. Que logo após, vamos dizer assim, consumar a relação, estou falando em códigos porque, logo após consumar, eles não conseguem mais nem mesmo trocar beijos. Quem já ouviu falar, ou vou pedir para você confessar se já passou por isso. Da mesma forma que a paixão surgiu e levou Aminon a fazer toda a desgraça que ele fez, logo após veio a aversão, que é um sentimento de repugnância em relação a uma pessoa ou coisa, repulsa, antipatia e nojo. A paixão, ela logo foi superada pela aversão, um outro sentimento. Uma outro tipo que gera emoções. E normalmente, irmãos, é por isso que nós não podemos confiar na paixão. Porque a paixão ela pode ser superada. E às vezes, logo após a paixão, como no caso de Aminon, em pouco tempo, uma aversão, um outro sentimento de nojo, antipatia, algo totalmente contrário, ele pode superar a paixão. Olha o que o texto diz, olha como o autor descreve, inspirado por Deus. Uma aversão que foi mais forte do que a paixão que sentira. Quantos não justificam o divórcio ou o fim do relacionamento dizendo isso? Eu já não sinto mais aquela paixão que eu sentia. E é óbvio, porque a paixão ela é passageira. Ela pode terminar. A afeição, irmãos, como eu disse, ela pode terminar. Como eu disse para você, na vida de casado, às vezes você faz uma declaração de amor para sua esposa no domingo, e na segunda talvez você está morrendo de raiva dela. Uma raiva muito maior do que aquela declaração. Às vezes você pensa por um momento na sua loucura momentânea, se eu pudesse voltar no passado, eu nem faria aquela declaração de amor. Como na terça-feira você já pode estar fazendo uma declaração muito maior, irmãos. Assim é. A paixão e também as afeições, elas podem ser superadas. E num curto período de tempo. É por isso que eu disse para vocês que a paixão, ela é temporária, ela morre mais rápido, tão rápido quanto nasce, e que as afeições elas podem acabar. Como a de Aminon acabou. Alguém que estava loucamente apaixonado, agora estava loucamente com um sentimento de nojo. Ele obrigou o servo a pôr ela para fora. Tem uma música, tem tocado nas rádios aí, que diz assim: alguns eu te amo não passam de uma noite na cama.
amores eternos que duram apenas uma semana. Olha o que a música diz. Amores, alguns eu te amo, não passam de uma noite na cama. Amores eternos que duram só uma semana. Na verdade, não são amores. O que é dessa forma de durar apenas uma noite na cama ou de durar apenas uma semana? Paixões e afeições. Amém? Mas esse é um outro detalhe da nossa geração. Nós temos chamado de amor aquilo que é simplesmente paixão e afeição. E essa pregação, irmãos, eu não sei se você está, como você está a recebendo, mas ao prepará-la, eu vi que essa pregação ela serve tanto para casado quanto para solteiros. Eu já vou dar as implicações desse texto. Ela serve tanto para casado quanto para solteiro. Serve para o casado para você entender que a paixão e a afeição não sustentam o seu casamento. Que o seu casamento não pode estar sustentado por paixão e por afeição, porque isso passa. Se você é casado há mais de 6 meses, você sabe que passa. E em segundo lugar, para os solteiros, por quê? Em primeiro lugar, eu vou dar as aplicações, mas deixa eu já adiantar aqui. Em primeiro lugar, principalmente para os solteiros, e aqui se você tem filhos, né, eu estou te capacitando, eu estou te dando ferramentas para aconselhar os seus filhos. A como? Não ceder aos eu te amos, que na verdade é o quê? Paixão e mera afeição. Porque quantas jovens, principalmente jovens, mas também homens, quantos jovens, homens e mulheres, estragaram a sua juventude, estragaram muitos deles a sua vida, por acreditar no eu te amo, que não passava de uma paixão. E na maioria das vezes, uma paixão como a de Aminon, que durou até a relação sexual acabar. Depois que a relação sexual aconteceu, a paixão acabou. Ou depois que o teste de gravidez deu positivo, o cara some e aquela paixão louca foi embora. E quem é que fica no prejuízo? Quem é que fica para lidar com uma mudança drástica na vida e, em muitos casos, sem o apoio daquele que estava tão apaixonado? As jovens mães solteiras. Amém? Portanto, isso tem acontecido com homens também. Eu conheço homens que são perdidamente loucos de paixões por mulheres, que já quebraram até mesmo compromissos e votos com o Senhor porque acreditaram na promessa dos eu te amo, que na verdade não passava de uma paixão. Eu não sei se você já estudou, mas eu não tinha reparado isso. Mas na Bíblia, eu vou dizer aqui com 90% de convicção, para não... 90% das vezes em que paixão aparece na Bíblia, ela aparece de forma pecaminosa. Os comentaristas bíblicos dizem que, na verdade, o que o texto aqui chama de paixão, nós poderíamos, à luz do Novo Testamento, chamá-la do pecado da lascívia ou da licenciosidade, dependendo da tradução. O que é esse pecado? Esse pecado fala de alguém lascivo, alguém licencioso, fala de alguém que abusa da liberdade. Alguém que agride as normas convencionais de padrões sociais e morais. É alguém desregrado. Alguém que não tem padrão moral. Alguém que tem propensão à sensualidade, a prazer sexual a qualquer custo. Não é a descrição de Aminon? Aminon não ouviu a voz de Deus. Aminon não obedeceu o mandamento de Deus, que era de não se relacionar com a sua meia-irmã. Aminon não levou em consideração o que o seu pai iria fazer. Aminon não levou em consideração o que os seus irmãos iriam fazer. E aí, depois disso, entra a história de Absalão, que odiou seu irmão até chegar ao ponto de matá-lo. Aminon não levou em consideração, lembra que Tamar disse, não faça essa desgraça em Israel, você nunca mais vai ser o mesmo, as pessoas não vão te ver da mesma forma e nem a mim. Aminon, se a paixão fosse uma paixão pura, Aminon iria dizer para ela, então vamos pedir o pai para casar, você casa comigo? Mas não. Lembra de Jacó? Jacó trabalhou 7 anos pelo tanto que amava Raquel. E Jacó esperou 7 anos para ter Raquel. Aminon não. Aminon não viu regra. Aminon não viu nada. Aminon estava cego. E esse é o pecado da lascívia. Esse é o pecado da licenciosidade. Você não obedece às regras. Você não obedece, no caso de Aminon e em caso de muitos outros, nem mesmo à vontade do outro. E a violenta. Quantas nós temos aí... nem lembrei em trazer os números, mas a gente sabe o número, e talvez são segundos por dia, de como mulheres são violentadas, né, principalmente no Brasil. E muitos casos de pessoas que dizem estar loucamente apaixonados pela pessoa. E como eu disse,
No Novo Testamento, quando a palavra paixão aparece, ela aparece apenas no sentido pecaminoso. Por exemplo, Romanos capítulo 1, verso 26 e 27 diz assim: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Em outras traduções, afeições desordenadas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Irmãos, eu vou falar sobre isso daqui uns meses, quando eu for falar dos inimigos do casamento. Mas Romanos 1 diz que essa é a raiz do homossexualismo, dos relacionamentos homoafetivos. São paixões desordenadas, são paixões vergonhosas, afeições desordenadas. É assim que a palavra de Deus descreve o homossexualismo, esses relacionamentos homoafetivos. Mas eu vou dedicar isso mais daqui uns meses. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres, e olha o que diz, e se inflamaram de paixões um pelos outros. Só se converter, se não converter, não vai. E olha o que diz. Começaram, se fosse uma pomba pelo menos, uma pomba branca, um urubu, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido por sua perversão. A palavra de Deus chama de paixões vergonhosas, de afeições desordenadas, essa paixão inflamante que nada passa de atos indecentes de perversão. É assim que Deus considera as paixões desordenadas, as afeições desordenadas sem o controle. Em Colossenses 3,5 diz assim, falando aos cristãos, assim, já que vocês se converteram, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. O que pertence à natureza terrena que não vem de Deus? Aí ele vai dar exemplos. Imoralidade sexual, impureza, paixão, em algumas traduções da Bíblia traz lascívia, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Então, mais uma vez, no Novo Testamento, a paixão está inclusa numa lista de pecados. Em Tessalonicenses capítulo 4, verso 4, diz assim, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Percebe como que o Novo Testamento traz a paixão numa lista de pecados? Sempre no lado negativo. Como eu disse para você, a paixão ela pode ter uma pitadinha pura no casamento. Amém? No namoro também, mas como que eu sei se a paixão ela é a paixão pecaminosa ou se ela é uma paixão pura? A paixão pura, ela vai desembocar em casamento. Amém? Ela vai desembocar, ela vai passar, mas quando ela passar, o casamento já vai estar estabelecido e ambos vão entender que a paixão foi para o começo. Mas agora o que sustenta é o amor e é a aliança. Quando é que a paixão ela é pecaminosa? Quando ela tem essas características que eu citei até aqui. Ela começa pecaminosa, ela não vê regras, amém? E aí deixa de ser paixão, por mais que usam paixão. Ela deixa de ser paixão e ela se torna o pecado da lascívia. E ela se torna algo desenfreado, algo desregrado, afeições desordenadas. Ela se torna o centro da sua vida. Amém? E quando é que uma paixão, você pode estar apaixonado, né? A esposa lá de Cantares de Salomão, ela diz, sustentem-me com passas, fortaleçam-me com maçãs, porque eu estou doente de amor. A mulher de Cantares, ela diz que estava doente de amor, mas nós vemos por todo Cantares que é um amor que desembocou no casamento. Se você estuda o livro, é um amor que se guardou. Ela diz, eu sou como um jardim trancado. E aí os comentaristas dizem que o que ela quer dizer é que ela estava se guardando para a consumação do casamento. Então, apesar de estar louca de amor, ela também diz, não despertem o amor antes da hora. Ela soube controlar, é o que Deus está dizendo aqui em Colossenses capítulo 4, controle o seu corpo de maneira santa. Uma paixão na medida certa, uma paixão pura, ela vai obedecer os mandamentos do Senhor, ela vai se controlar, ela vai se guardar para o casamento. Amém? Quais as implicações disso nos relacionamentos? Em primeiro lugar, não inicie um relacionamento baseado simplesmente na paixão e nas afeições por uma pessoa. Aqui mais para os solteiros ainda, né? Não inicie um relacionamento, que o seu relacionamento, o início dele, que a escolha por alguém, não baseie-se apenas em paixão e afeição. Para escolher com quem se relacionar, você tem que levar em consideração tudo que Deus diz sobre a sua vontade para um relacionamento e casamento. Amém? Para o cristão solteiro, você pode até se apaixonar por alguém,
Amém? Mas essa paixão, se for pura, ela vai obedecer os mandamentos do Senhor. E você não vai iniciar um relacionamento simplesmente porque você está loucamente apaixonado. Amém? Você vai levar em consideração o que Deus diz a respeito dos mandamentos. E se por um acaso, tanto a pessoa, ou se você se sentir levado a cometer pecados, a desobedecer à vontade de Deus para a sua vida, você mata aquela paixão. Ou você a sufoca, você a controla até ela passar. Eu já vi irmãos santos cristãos que, no menor sinal de que o namorado ou a namorada estava querendo levar a relação para o lado pecaminoso, eles encerraram a relação. Pode ser que, se a paixão for verdadeira, vai ser quase que um mini luto, vai ser quase que um mini divórcio, porque eu realmente gostava dela. Mas já que ele quer, ou ela quer, levar para a desobediência ao Senhor, eu não quero. Tem uma música muito boa do DJ Alpiste com, esqueci o nome da outra, Depois do Casamento. Vou mandar lá para vocês no grupo lá. Depois do Casamento, já ouviu? É uma música do DJ Alpiste. É sobre um cara, já ouviu? Que vai conversar com a moça falando o quê? A gente se ama, a gente vai casar, então, né? Eu já armei o esquema ali, vamos lá, vai dar tudo certo. E aí ela diz assim, então, vamos guardar para o momento certo. Se de fato você me ama, você vai esperar. A música é muito boa. Então, para os solteiros é isso. Quais as implicações disso? Não inicie um relacionamento. Ou mantenha um relacionamento, um namoro, simplesmente baseado na paixão e nas afeições. Porque você tem que levar em consideração a vontade de Deus. E a vontade de Deus, às vezes, vai chegar a um ponto em que Ele vai dizer para você, termine esse namoro. Mesmo que talvez Ele veja que você, de fato, está apaixonado por aquela pessoa. E se for uma paixão que está sob o controle de Deus na sua vida, você vai passar por um período difícil, mas você vai encerrar o relacionamento. Segundo lugar, paixão e afeições não sustentam o casamento até a morte. Elas podem durar até a lua de mel, mas depois... Quantos de nós não poderia marcar o fim da paixão, né, no primeiro dia do casamento, né, pós o casamento? Muitas paixões, e talvez a maioria das paixões, elas podem durar até a lua de mel, irmãos. No outro dia, ou no primeiro mês de casamento, quando começam os boletos chegar, as responsabilidades do casamento chegar, a paixão vê aquilo e ela corre, fala, para mim já deu, até aqui eu te acompanhei e vaza. Então, se você não entender que paixão e afeição não sustentam o casamento, o seu casamento não vai durar até que a morte o separe. Porque para edificar um casamento, precisa muito mais do que paixão e afeição. Amém? E nós vamos ver isso nas próximas semanas. Terceiro lugar, o que deve governar a sua vida é Cristo e não paixão e afeições. Amém? O que deve governar a sua vida é Cristo e não paixão e afeição. E isso antes e depois do casamento. Antes e depois do casamento. E isso tanto casados como solteiros têm que entender. Irmãos, o que governa a nossa vida é Cristo Jesus e não paixão e afeições. E você tem que entender isso porque a nossa geração tem nos incentivado a dar vazão às nossas paixões e afeições. Se você tem afeto, se você tem paixão, se entrega. E aí o que governa a sua vida? As suas paixões e as suas afeições. Mas se você é cristão, se você crê no Evangelho, crê na palavra de Deus, crê no Deus da Bíblia, o que governa a sua vida é Cristo e não só paixão e afeições. De forma que o que a Bíblia diz para você, o que Deus espera de você, é que ainda que você tenha paixões e afeições, você tem que levar elas em obediência a Cristo. Paulo diz isso em Corinto, levando todo o pensamento cativo em obediência a Cristo. Nós podemos falar isso sobre a paixão e as afeições. Nós temos que pegar tanto a paixão quanto a afeição e trazer elas para servir a Cristo, como escravo de Cristo. De certa forma que não é as minhas paixões e as minhas afeições quem governa a minha vida, quem decide o que eu vou fazer ou não, seja no relacionamento ou em qualquer outra coisa. O que decide o que eu vou fazer ou não, o peso de decisão, é Cristo Jesus, que habita em meu coração, aquele em quem eu creio, aquele em quem eu entreguei a minha vida, aquele que eu digo ser o Senhor da minha vida. E não paixões e afeições. E isso é importante, essa pregação é importante nesse mês do orgulho, né? Porque o que o orgulho prega é que se tiver paixão e afeição, se entregue, né? E aí o que governa a vida deles é as suas paixões e afeições. Mas se você é cristão, o que governa a sua vida é Cristo. Por isso que, irmãos, eu vou falar isso mais para frente, mas deixa eu só pontuar aqui. Vai que alguém ouve só essa pregação e não ouve as outras, né? É por isso, irmãos, que é possível
Não sei o tanto do seu entendimento e maturidade. É possível alguém legitimamente cristão sentir afeição homoafetiva? Sentir inclinação por alguém do sexo oposto? É possível, irmão. Aí, irmãos, não é simples explicar a homoafetividade. Amém? Não é simples. Como a maioria da igreja hoje acha que é simples. É pecado e pronto, acabou. Irmãos, não é simples. Amém? Não é simples. Mas por que é possível? Porque uma coisa é você sentir a inclinação, outra coisa é você deixar ela governar a sua vida. Amém? É ela governar a sua vida. É possível um cristão legítimo ter essas inclinações. São consequências do pecado, essa desordem na nossa natureza. Amém? Mas um verdadeiro cristão, ele vai dominar isso. Ele vai controlar isso, ele não vai dar vazão a isso. Por quê? Porque quem governa a vida dele é Cristo Jesus. Mas daqui a acho que é meses, daqui a alguns meses a gente volta nisso. Se paixão e afeição não sustentam o casamento, o que sustenta então? O que sustenta é amor e aliança. E nós vamos falar disso nas 2 próximas semanas. Para finalizar, Paulo diz assim em Gálatas capítulo 5, verso 24. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne. Crucificaram no passado. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Alguém que verdadeiramente crê no Evangelho, alguém que verdadeiramente crê em Cristo Jesus, ele já crucificou a sua carne. E Paulo diz, juntamente com suas paixões e desejos. Ele está lá, mas ele foi o quê? Crucificado. Foi crucificado com Cristo. Eu creio em Cristo. E aí, Paulo vai dizer, já estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Essa é a atitude de um cristão. Irmãos, ser cristão não significa ausência de paixões e desejos desordenados, afeições desordenadas. Nós estamos sujeitos a isso. É possível um cristão legítimo, casado, começar a sentir a afeição e uma paixão por alguém fora do casamento. É possível, irmãos. É possível. Amém? Um cristão maduro e sério vai lutar ao máximo para fugir da aparência do mal e evitar isso, mas é possível. Mas o que um cristão faz? Ele entende que ele já foi crucificado com Cristo. Portanto, ele não pode dar vazão àquilo ali. E ele vai lutar para matar aquela paixão e acabar com aquela afeição. Porque é possível. Se no caso de Aminon a aversão conseguiu ser maior que a paixão, quem dirá alguém nascido de novo não vai conseguir, pelo poder do Santo Espírito de Deus, matar aquela paixão e aquela afeição que por acaso está surgindo ou possa surgir por uma outra pessoa. O cristão, ele está crucificado. Ele já crucificou os seus desejos e as suas paixões. E o que isso significa? Significa que quem governa a sua vida é Cristo Jesus. Pedro, na sua carta, primeira carta, capítulo 4, verso 1 e 2, diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo o seguinte: Cristo sofreu na carne. O nosso Senhor e Salvador, quando esteve nessa terra, irmãos, para vencer o pecado por mim, por você, ele sofreu. Hein? Cristo sofreu, irmãos. Cristo sofreu até mesmo no jardim do Getsemane uma angústia a ponto de, junto com o suor, sair sangue. Cristo sofreu enquanto esteve nessa terra na forma humana. E ele o fez para vencer o pecado no meu e no seu lugar. E aí Pedro diz assim: como você sabe o que Cristo fez por você, que você tenha em mente esse mesmo pensamento. Se for, em outras palavras, vou traduzir para você. Pedro está dizendo: se for preciso sofrer para vencer o pecado, você sofre. Porque o seu Senhor sofreu no seu lugar. E olha, deixa eu dizer, a parte mais difícil, ele já sofreu e venceu. Amém? Nada do que possamos sofrer nessa terra, na luta contra o pecado, vai se comparar ao que ele já sofreu. É como poderia dizer da seguinte forma: o pesado ele já fez, agora a parte mais fácil ele deixou para nós. Fácil entre aspas. O que eu estou querendo dizer é que o que Deus diz em várias outras passagens que eu poderia citar é de que nenhum sofrimento na luta contra o pecado que nós possamos fazer e acontecer nessa terra é maior do que o que possamos suportar. Porque a pior parte Cristo já sofreu no nosso lugar. Amém? E aí ele diz, para que a vida que resta nessa vida ainda, vocês não vivam de acordo com as paixões humanas.
mas segundo a vontade de Deus. Pedro disse, ora, tendo Cristo sofrido, estejam armados do mesmo pensamento. Na luta contra o pecado, irmãos, somente lembrando do nosso Senhor e Salvador para nos dar força. Em outras palavras, eu vou traduzir da seguinte forma. Se a aversão foi capaz de superar a paixão que Aminon sentia por Tamar, irmãos, muito mais lembrar do nosso Cristo crucificado. Como que eu vou poder dizer para ele naquele dia que eu cria no Evangelho, que eu cria no Senhor da cruz, e eu não consegui vencer as paixões? Como que eu vou dizer para Jesus, ou aqui nessa vida, ou naquele dia em que eu o encontrar, que eu o amava de todo o meu coração, que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida? Ô Jesus, Tu és tudo para mim. Normalmente quando você pergunta para a pessoa, o que Jesus é para você? Jesus é tudo para mim. Como que eu vou dizer para Ele que Ele era tudo isso para mim? E eu dizer para Ele que esse tudo para mim não foi capaz de me dar força para superar e suportar e encarar e dominar as minhas paixões e as minhas afeições. Paulo diz assim, o amor de Cristo nos domina ou nos constrange, porque reconhecemos isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E um dos meus versos favoritos da Bíblia diz assim, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É isso que um cristão tem que ter em mente. Ele morreu por mim. Ele sofreu por mim. O pior, ele encarou por mim. Ele viveu uma vida santa por mim. Ele lutou contra o pecado até a morte por mim. Agora, a vida que eu vivo, eu vou viver para Ele. É para Ele que eu vou viver. E aí, irmãos, quando eu creio nessa verdade, quando o amor de Cristo enche o meu coração, Paulo diz, esse amor passa a dominar você. O amor de Cristo por você, em tudo que Ele fez por mim e por você, um amor sacrificial, um amor que nenhum outro se compara, nem o da minha esposa, nem o da minha mãe, nenhum amor do mundo se compara ao que Cristo demonstrou por mim na cruz. Se isso está ardendo no meu coração, aquela canção do André que a gente gosta, né? Esse amor que é real ainda hoje, se isso é verdade em mim verdadeiramente, irmãos, se eu mantenho a minha mente, o meu coração nesse amor, esse amor me dá força para superar qualquer paixãozinha, qualquer afeição diferente. E isso, lembrando e finalizando, seja você solteiro, para você saber seguir o caminho certo que a gente tem estudado nessa série sobre o casamento, desde o namoro até o casamento, ou para você casado, que talvez chegue um ponto. Se não chegou, talvez um dia chegue a um ponto em que você vai olhar e dizer, a paixão e a afeição do meu casamento acabou. É nessa hora que você vai lembrar que quem domina a sua vida é Cristo Jesus. E que mesmo na ausência da paixão e da afeição, ou, como eu disse, a afeição ela nunca acaba 100%, mas nos dias ou nos momentos em que eu não tiver afeição nenhuma positiva pelo meu cônjuge, eu vou me lembrar que o que domina a minha vida é Cristo Jesus. E o que Deus tem me ensinado é que eu devo amar o meu cônjuge, não porque ele me ama, mas porque Cristo me amou. Que eu devo fazer pelo meu cônjuge, não porque ele está fazendo por mim, mas porque Cristo fez por mim. E dessa forma, a motivação de um casal cristão que crê no Evangelho não é o outro, mas é o Evangelho de Cristo, é o que Cristo fez por mim. E se você entender isso e pedir a ajuda do Senhor para viver isso, irmãos, uma revolução acontece. Não tem como acontecer. Quem consegue entender a revolução que isso acontece nos relacionamentos? Vamos orar? Vamos pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus para vivermos isso. Como eu disse no início, somente nascendo de novo, cheios do Espírito Santo, nós conseguiremos colocar tudo isso em prática. Feche os olhos e faça a sua oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus, nós queremos te glorificar pela tua palavra.